Fala galera ligada no Pautas e Táticas aí, torcida do Flamengo, vocês são muito insistentes. Já há muito tempo vocês me pedem para fazer o vídeo sobre o Flamengo do Dorival Júnior. Como eu já tinha feito o Flamengo do Paulo Souza e ainda tem outros clubes do Brasileirão que eu ainda não fiz análise, como o Internacional e São Paulo principalmente, mas são dois clubes que estão sofrendo muito com desfalques. Eu achei muito justo fazer a análise muito conclusiva com as equipes desfalcadas, então tava dando um tempinho, e mesmo assim, vídeo após vídeo, vocês me pedindo, faz a análise do Flamengo do Dorival, faz a análise do Flamengo do Dorival. Beleza, me ganharam pela insistência, vou fazer a análise do Flamengo do Dorival Júnior, que realmente fez o time, como eu disse aí na thumb, mudar da água pro vinho, mas também, ó, quero no mínimo 2.000 visualizações em uma semana, senão nunca mais eu falo de Flamengo nesse canal, hein? Claro que eu tô brincando, mas vocês aqui são meus patrões e o que vocês me pedem, eu faço sempre. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como o seu like nesse vídeo. Tá bom, galera rubro-negra? O compartilhamento com os amigos também. O feedback nos comentários, né? Sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo. Então vamos lá, finalmente o vídeo sobre o Flamengo do Dorival Júnior. Mudou taticamente esse time para um 4-3-1-2. Esse time que recebeu reforços também no segundo semestre. Um deles o Santos no gol. E algumas peças foram recuperadas, entre elas Rodinei na lateral direita e Léo Pereira na zaga pela esquerda, jogando ao lado do Davi Luiz. Felipe Luiz na lateral esquerda. Thiago Maia é o primeiro volante, o João Gomes joga aqui como um segundo homem pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, formando essa trinca de volantes, entre aspas, Everton Ribeiro, numa função nova que a gente vai explicar já já, e o Arrascaeta sendo essa ponta do losango, esse ponta de lance, esse meio atacante, encostando na dupla de ataque. Gabigol e Pedro. Bruno Henrique se machucou, tá no banco de reservas. Esse time ainda recebeu Everton Cebolinha, que é reserva, Arturo Vidal, que também é reserva, já tinha o Marinho também no banco de reservas. Esses jogam mais nas partidas do Campeonato Brasileiro, porque o Dorival também montou uma espécie de time reserva, time B, para poder mesclar bem e deixar todo mundo com uma minutagem alta e preservar também o time titular para as partidas de Copas, beleza? Bom, primeira característica, o jogo desse time é bastante afunilado. Os laterais são as maiores válvulas de escape, né, quando o time precisa jogar pelos lados, mas eles só sobem quando necessário. Normalmente eles ficam aqui mais na defesa e fazem mais jogadas de ultrapassagem. O jogo fica muito focado no corredor central. Mas quando atacam, principalmente o Rodinei é quem tem mais liberdade. Por vezes o Felipe Luiz fica como um terceiro zagueiro, fazendo a saída de 3. Dá mais liberdade para o lateral direito, né, o Rodinei, poder avançar um pouco mais. O Everton Ribeiro aqui como um camisa 8 praticamente, né, como esse terceiro homem do meio campo, jogando numa região mais central. Ele que é um meio aberto de origem, canhoto, e que faz aqui essa flutuação pelo meio. Aqui ele já parte desse posicionamento centralizado, porque a circulação de passes é mais rápida. Como o time faz um jogo muito focado no corredor central, muito afunilado, as opções de passe estão sempre muito mais próximas a ele. Ele consegue aproveitar muito bem esse posicionamento. Quando ele parte da ponta, é um meia que sempre jogou aberto, ele sempre faz esse movimento para dentro, fica um pouco previsível demais. O Dorival Júnior sacou isso, colocou ele numa posição um pouco mais centralizada. Mas por que ele não fez o mesmo com o Arrascaeta? Porque o Arrascaeta é muito mais um meia atacante do que um meia construtor, um meia armador, um meia passador, como é o Everton Ribeiro. Então o Arrascaeta jogando aqui nessa posição, ele ataca a área muito mais de frente. Ele tem a tendência a cair um pouco mais para o lado esquerdo, trocar meio que de lado, ou de posição, ou de região, com o Pedro, que é o atacante que joga mais pela esquerda, mas ele ataca muito mais a área de frente jogando nessa posição, beleza? O Gabigol, ele tem muita liberdade para poder circular pelo campo, mas ele prefere receber a bola da direita por dentro. Ele que também é um jogador canhoto, faz muito essa diagonal para a área, mas ele tem total liberdade para circular
em todo esse espaço do campo, e jogar ao lado do Pedro ajuda muito ele, porque ele é um segundo atacante de origem e está jogando ao lado de um centroavante de fato. Ele não é esse centroavante que joga de costas, como a camisa 9 que ele veste sugere. Ele é um segundo atacante, ele trabalha muito melhor em dupla. O Bruno Henrique jogava também como uma espécie de segundo atacante, fazia com que o ataque do Flamengo fosse muito móvel, mas ele partia da esquerda para dentro, meio que fazia o papel do centroavante de fato, inclusive ajudando muito nas jogadas aéreas ofensivas. Com o Bruno Henrique lesionado fora da disputa da temporada, o Pedro ganhou esse espaço para jogar como titular, e o Pedro é importantíssimo nesse time. Primeiramente, no pivô que ele faz para segurar a bola na saída direta que o Flamengo faz. O famoso chutão, ou ligação direta mesmo, seja com o goleiro, seja com os zagueiros. Sempre que precisa da bola longa, o Pedro segura muito bem aqui no pivô para quem vem de trás. Especialmente um foco principal aqui para o lado direito, onde está o próprio Gabigol, onde está o Everton Ribeiro e onde está o Rodinei. O foco das jogadas ofensivas do Flamengo geralmente é o lado direito. O Felipe Luiz apoia bem menos, porque ele não tem mais aquela vitalidade, aquela velocidade, aquele ímpeto ofensivo para ir para a linha de fundo o tempo todo, e o João Gomes é um volante mais marcador também. Então ele fica aqui um pouco mais protegendo esse lado, até porque o Léo Pereira é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O Léo Pereira está num ótimo momento pelo Flamengo, foi um dos jogadores recuperados pelo Dorival Júnior, mas é um zagueiro instável. Então ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de proteção daquele lado também é necessário. Então Felipe Luiz mais seguro, João Gomes jogando aqui pela esquerda. Quando joga o Vidal no time titular, como por exemplo foi agora contra o Atlético Paranaense, Thiago Maia estava suspenso, o João Gomes foi o primeiro homem e o Vidal jogou como titular como segundo. Não é nenhum problema para o João Gomes e muito menos para o Vidal, que é realmente esse jogador de infiltração. Essa é outra vantagem que o Pedro dá quando ele joga no time titular. Quando ele sai da área para poder fazer esse pivô, normalmente um dos zagueiros persegue ele. Ele parte daqui desse posicionamento mais centralizado, recua para poder receber a bola, e aí um zagueiro persegue ele. Quando o zagueiro persegue ele, ele abre esse espaço. Esse espaço pode ser aproveitado pela diagonal do Gabigol, partindo pela direita, por essa penetração de frente do Arrascaeta, ou por algum desses meio-campistas. Quando joga o Vidal por aqui, ele aproveita muito mais do que o João Gomes, que pisa menos na área. O Everton Ribeiro também pode aproveitar se em algum momento do jogo o Gabigol tiver um pouco mais encostado pelo lado esquerdo. Então esse pivô do Pedro para o Everton Ribeiro também entrar na área também é uma jogada bem útil e necessária. O Pedro também é muito importante quando ele faz uma indução, né, de deslocamento. Ele induz o zagueiro a ir para o lado que ele está se movimentando, ou fingindo que vai se movimentar, fingindo que vai atacar, mas aí ataca pelo outro. Como o Pedro joga aqui no ataque pelo lado esquerdo, principalmente, e o lado direito é o lado mais ofensivo, muitas vezes o Pedro finge que vai aqui, ó, por dentro, induz a marcação do zagueiro e depois ataca o segundo pau do outro lado. Por isso quase sempre ele está livre quando faz esse desmarque, essa indução realmente de marcação do zagueiro, né, para poder atacar as costas dele do lado oposto. Outra coisa, ele muitas vezes ajuda a empurrar a zaga do adversário para trás. Ele está aqui com a bola, aliás, alguém na criação da jogada do Flamengo está com a bola, o Pedro está por aqui, afunila, empurra a zaga para trás, espaça os setores tanto de defesa quanto de meio campo, e esses jogadores ficam com esse espaço livre para poder construir as jogadas. Tanto o Everton Ribeiro, quanto o Arrascaeta, quanto também o Gabigol. Então ele gera espaços para outros jogadores, tanto quanto sai da área, quanto quando empurra a marcação para frente também, né? Ou para trás, no caso, com o deslocamento dele para frente. Quando ele corre para a área, a zaga fica mais atenta, porque é um jogador de referência para eles, um jogador muito bom no jogo aéreo, um centroavante de origem. Então, quando ele corre para frente, a zaga acompanha, gera esse espaço aqui entre as linhas para outros jogadores. E ele também pode gerar espaço para ele mesmo, né? Esse é outro movimento muito interessante que o Pedro faz. Ele dá um passo para trás, a zaga acompanha. Ele dá um passo para frente, ele gera esse espaço nas costas do próprio zagueiro. Então, antes mesmo de receber a bola, ele dá o passo para trás. Quando a zaga acompanhou, ele dá esse passo para frente. O outro zagueiro atento ao Gabigol, é outra vantagem de se ter dois atacantes, fica aqui dando posição legal para ele. Então, quando ele recebe, ele já recebe com espaço para ele mesmo poder
produzir as próprias jogadas. É um jogador muito importante nesse papel também. No momento defensivo, é importante a gente falar sobre pontos fracos do time também. É importante a gente falar sobre essa postura que é muito interessante dos dois atacantes. Você vê que o Flamengo não trabalha com pontas, né, no time titular, mas são os dois atacantes que abrem, né, para poder fechar as linhas de passe do zagueiro para o lateral. Então Pedro aqui fechando a linha de passe do zagueiro pela direita para o lateral direito e o Gabigol fazendo a mesma coisa pelo lado esquerdo. Quem marca centralizado um pouco mais avançado é o Arrascaeta, fechando a linha de passe para o volante. Então, a postura aqui de agressão, de marcação, de subida de pressão desses três jogadores mais avançados do Flamengo é fechar linhas de passe, não necessariamente incomodar o portador da bola. O portador da bola pega e se vê obrigado a dar o chutão ou recuar, porque as principais linhas de passe estão todas fechadas, tanto por Gabigol, quanto por Pedro, quanto por Arrascaeta. Esses três jogadores sobem e fazem aqui uma zona de guerra, pegando emprestado uma expressão lá do Categoria Canal, que é um dos canais que eu acompanho, que me inspiram aqui a fazer o Pautas e Táticas. Então essa zona de guerra que eles montam aqui na frente, pressionam e deixa todo mundo aqui meio que sem opções de passe do time adversário e sendo obrigados a rifar a bola. Com isso, o papel aqui da linha de defesa fica um pouco mais facilitado. Eles não ficam tanto em enfrentamento individual. Eles correm para frente muito mais do que para trás. Sempre que uma linha alta estiver correndo para trás, correndo para a direção do próprio gol, é porque alguma coisa já deu errada lá na frente. Então essa marcação por pressão, essa pressão intensa no campo de ataque, muito característica do Flamengo do Jorge Jesus, inclusive, meio que voltou ao time, né? O trabalho aqui para recuperar a bola, ainda no terço final do campo, é muito presente nessa equipe do Flamengo do Dorival. Um ponto fraco é quando o time marca em bloco baixo nesse esquema tático, que a gente já fez vídeo específico para isso, é porque o 4-3-1-2, ele deixa três jogadores, né, sem marcar, praticamente, aqui no campo ofensivo. Então sempre que o adversário induzir a defesa do Flamengo, ou essa linha de meio campo, a proteger um dos lados, o outro lado fica desocupado e pode deixar o lateral exposto a uma situação de 2 contra 1, porque não tem ninguém aqui para dar o combate. Então é sempre uma jogada muito perigosa para a defesa do Flamengo. Bom, essa foi a análise aqui desse time do Dorival Júnior, o time que não trabalha com pontas, como eu disse, né? Que o Vidal também é uma opção de infiltração, já que o João Gomes é mais marcador, assim como o Thiago Maia. É um time que joga um futebol mais intenso na pressão defensiva e vertical, muito mais semelhante ao estilo de jogo do Jorge Jesus, com a diferença que o português fazia um acúmulo de jogadores para um dos lados, né, do campo, para o lado da jogada, e o Dorival acumula jogadores pelo corredor central. É uma das diferenças entre o Jorge Jesus e o Dorival Júnior. Além disso, o time não usa amplitude, como no jogo posicional pregado pelo Domi, pelo Rogério Ceni, pelo Paulo Souza, o que também é muito mais compatível com as características desses jogadores. Às vezes, achar um esquema tático, às vezes não, quase sempre, né? Achar um esquema tático que encaixe melhor com as características dos seus jogadores é muito melhor do que você precisar, demandar de mais tempo para ensinar um jogo mais complexo, né, em meio a competições, em meio a uma pressão, uma panela de pressão tão grande quanto é o Flamengo. Além disso, a dupla Pedro e Gabi se encaixa perfeitamente, porque o Gabi é um segundo atacante, a diagonal dele, esse ataque à última linha é sempre letal, não força ele a jogar de costas, é sempre isso, é um acréscimo para o jogo dele, ainda que ele marque menos gols, ele não é um 9 de origem, e joga pelos lados, flutuando com muito mais liberdade. E antes de encerrar o vídeo, eu preciso fazer um comentário aqui que é altamente necessário, né? Eu sou um dos maiores críticos de se interromper trabalho de treinador no meio da temporada, com competições em andamento e com menos de um ano completo. Foi o que aconteceu com o Paulo Souza. Eu também sou muito crítico a clubes que sondam técnicos empregados e principalmente técnicos que abandonam seus cargos para assumir trabalhos em outro clube do mesmo campeonato, seja pelo motivo que for, elenco mais competitivo, ganhar mais dinheiro, embora eu entenda, também sou crítico a isso, e foi o que aconteceu
com o Dorival. Além de tudo, eu critiquei bastante o fato do Flamengo ter ido atrás do técnico que estava lá quando essa diretoria assumiu e imediatamente mandou embora porque se entendeu que ele não seria o cara certo para tocar o projeto do clube que estava se iniciando ali em 2019. De lá para cá, assumiram o Flamengo Abel Braga, Jorge Jesus, Domi, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza e volta o Dorival de novo, que estava um tempão fora do mercado. O Ceará foi lá, acreditou nele, ele passa coisa de 2 meses, algo assim, lá no Ceará e sai para assumir o Flamengo. Eu critiquei muito tudo isso, mas verdades sejam ditas. As declarações, mais do que os resultados, né, ou o desempenho do Paulo Souza, estavam depondo muito contra ele, além de não comprar o tempo que ele precisava para se manter no cargo com vitórias, com boas atuações. Ele se isentava de culpa pelos resultados ruins, culpava os jogadores. Isso tudo tornou a permanência dele insustentável dentro do Flamengo. E ao mesmo tempo, o Dorival, como bom treinador que é, como conhecedor do futebol brasileiro, montou um time muito mais à feição do material humano que ele tinha em mãos, que ele tem em mãos. E mesmo com um começo turbulento, né, derrotas por Atlético Mineiro, uma no Brasileiro e uma na Copa do Brasil, derrota contra o Internacional, conseguiu relativamente rápido até dar uma cara para o time titular do Flamengo e até montar um time reserva bem interessante, que joga pelo Brasileiro nos fins de semana, consegue resultados porque tem mais qualidade, mesmo sendo um time considerado alternativo do que a maioria dos clubes do Brasil hoje. Mostra como o elenco do Flamengo é farto, né? E hoje ajuda o time a arrancar para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após uma sequência de vitórias e descansar a equipe titular, né, que ainda está viva em 3 competições, está aí nas semis tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da América. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!